Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o escritor e palestrante José Maria Pontes e Silva, que fará para nós, diretamente de sua residência, a palestra Parentesco Corporal e Espiritual. Seja bem-vindo, Zé Maria. Uma boa palestra a todos. Senhoras e senhores, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema Honra o teu pai e a tua mãe, nós temos um trecho do Evangelho de Mateus e do livro Êxodo, que diz o seguinte: sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra o teu pai e a tua mãe. Do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas e também do de Mateus. E nós temos aqui do livro Êxodo, capítulo 20, que diz assim: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Na verdade, é o quarto mandamento da lei de Deus recebida por Moisés no Monte Sinai. Depois tem um comentário sobre a piedade filial dos Espíritos que diz assim: o mandamento honra o teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Depois nós vamos ler mais algumas coisas que estão escritas no mesmo capítulo, que diz assim: Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa vida eterna e não vida terrena e não a vida celeste? Bom, nós sabemos que as religiões até o tempo de Jesus, a preocupação que os movia mais essencialmente era ter uma vida confortável aqui na Terra. Quer dizer, eles não tinham a sensibilidade e os ideais que nós temos hoje. Portanto, eles configuravam o seu Deus, o Deus, portanto, da época de Moisés, era um Deus que se vingava até a quarta geração. Era também juiz. E, portanto, era o Deus dos exércitos. Era aquele Deus que fazia promessas na terra. Portanto, a promessa feita pelo Deus de Moisés era a terra da promissão. Agora, nós temos algo interessante, um episódio interessante, que ocorreu na casa de Pedro, quando Jesus lá estava, porque nós sabemos que ele se hospedou, ele passou a viver na casa de Pedro, que morava a uma certa distância das margens do mar de Tiberíades, e ali, exatamente às margens do mar de Tiberíades, é o local em que Jesus disseminou quase 100% de toda a sua missão, de todas as suas pregações, os seus feitos. E, portanto, no início, ele já ficara famoso, muito conhecido, inclusive, por estrangeiros. E nessa ocasião, ele estava lá na casa de Pedro, com muita gente em volta dele. Certamente já fazia alguns dias que lá ele estava, e quando estava num certo local, sentado dentro da casa, havia tanta gente, segundo o texto do Evangelho, havia tanta gente que não era possível sequer tomar as refeições. Se alguém desejasse fazer suas refeições, não seria possível. E, portanto, ele estava lá com as pessoas e, repentinamente, entrou uma pessoa e disse:
Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Então, rapidamente, ele olhou para aquela pessoa e disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é minha mãe e os meus irmãos. Portanto, foi uma grande lição que Jesus nos deixou, e as interpretações ficaram ao sabor de todos os religiosos por muito tempo, mas hoje, com as revelações da doutrina dos Espíritos, nós podemos interpretar este ensinamento de Jesus, um ensinamento profundo. Nós sabemos que mesmo na sociedade atual, existem famílias que são extremamente apegadas aos filhos, ao grupo familiar, aqueles que estão sob as suas responsabilidades. E o apego, às vezes, é extremamente fora do comum. E há uma demonstração espontânea de que as pessoas amam profundamente, dizem amar profundamente os seus filhos, quando na verdade parece dar uma demonstração clara do egoísmo que impera nesta amizade, que às vezes, em detrimento de interesses de pessoas de fora, eles defendem os seus próprios filhos. Portanto, é um apego que se demonstra em todas as circunstâncias. Isso não faz bem para os pais. Os Espíritos nos ensinam de que esse apego excessivo pode trazer consequências desagradáveis. Na verdade, se isto acontece, existem certamente ocasiões inúmeras em que esse apego pode funcionar muito bem, pode servir no meio familiar. Mas o ideal é que o amor seja aquele que foi ensinado pelo Cristo, aquele que foi exemplificado por Jesus. Portanto, nesse instante em que ele ali está na casa de Pedro, ele dá uma demonstração espontânea do seu amor para com os seus familiares. E o amor que ele sentia pelos seus irmãos, pela sua mãe, era um amor parecido, semelhante àquele amor que ele sentia por todas as criaturas. Então, uma recomendação para todos nós: ninguém pertence a ninguém. Então, amar os nossos filhos é uma obrigação nossa, é um dever, protegê-los, educá-los. No entanto, nós estamos com os nossos filhos que Deus nos concede, não para tomá-los como posse nossa. Ninguém pertence absolutamente a ninguém. E, portanto, deve ser um amor com muito equilíbrio. E o amor com equilíbrio é aquele amor desinteressado, aquele amor que não cogita sequer da compreensão desse sentimento. Aquele amor que Jesus fala no Evangelho de João, quando diz: eis que vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, amar as criaturas e aqueles que são nossos filhos, que fazem parte da nossa família consanguínea, certamente eles estão mais próximos de nós, devemos dar o exemplo semelhante àquele que Jesus nos ensinou, e não nos apegarmos excessivamente aos nossos filhos. O parentesco corporal e espiritual. Então, sobre isso nós vamos falar mais alguma coisa que está escrito aqui, nesse mesmo capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros. Há, portanto, duas espécies de família: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras duradouras fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas frágeis como a própria matéria.
Portanto, nós, se tomarmos o livro Vida e Sexo, que foi escrito por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós podemos observar no prefácio do livro que Emmanuel faz uma série de comentários. Ele nos diz que os espíritos superiores que instituíram ou escolheram tudo aquilo que deveria ser notificado ao povo através da constituição doutrinária, da codificação que foi elaborada por Allan Kardec, deveriam ser tão somente aquelas que eles deixaram. Com muito cuidado, os espíritos superiores estudaram a questão para nos transmitir as informações necessárias. E isso fez com que o Emmanuel, ao escrever esse importante livro, Vida e Sexo, ele então fizesse menção, ele mencionasse, portanto, os trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Livro dos Espíritos, em que ele iria abordar. E as abordagens nos trazem algumas informações a mais, informações estas que complementam o texto deixado na codificação por Allan Kardec, onde lá no capítulo, por exemplo, no capítulo 17, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem que há dois sistemas no mundo. O sistema que é o sistema dos ascetas, que aniquilam o corpo físico, e o sistema materialista, que tem uma tendência, baseado no rebaixamento da própria alma humana. E entre esses dois grupos que compõem a nossa sociedade, existem os indiferentes. Portanto, aqueles que estão indiferentes a tudo. Nós sabemos que hoje o Espiritismo nos tem ensinado a relação entre o corpo e a alma. Então, urge saber-se de que devemos cuidar tanto do corpo quanto da alma. São instrumentos pelos quais nós nos comunicamos, nos manifestamos no mundo. Agora, é evidente, vamos falar sobre o instinto sexual, onde Emmanuel faz abordagens com base nos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, onde ele diz que o instinto sexual nasce nas profundezas da vida. Instinto sexual. As profundezas da vida, hoje nós já sabemos, profundezas da vida é o início da individuação do princípio inteligente, que começou a aprender a construir o seu veículo de manifestação e a se tornar um espírito. Partir do princípio inteligente que existe na natureza, fomos criados em determinado momento, só Deus sabe em que momento foi este e como fomos criados. E a partir de certo grau de evolução, partimos do mundo espiritual e demos o nosso mergulho, digamos assim, o mergulho no protoplasma que se sedimentou na Terra por volta de 3,5 ou 3,8 bilhões de anos, quando então, segundo a própria ciência, surgiu o elemento orgânico na Terra. Então, os primeiros elementos que Deus criou, é provável que o primeiro tenha sido o vírus, em seguida a célula, que depois evoluiu para a bactéria simples que surgiu naquele tempo. E esses três elementos permaneceram por milhões e milhões de anos consecutivos sob os mares mornos que existiam naquele tempo, no processo de evolução inicial, para que houvesse a individualização do princípio inteligente, do qual nós procedemos, até atingirmos, portanto, a conquista do título de homem. E nós teríamos que enfrentar os reinos da natureza. Então, falemos aí do reino vegetal, que se inicia no fundo dos oceanos, e o reino animal, que depois sobre a terra o homem passa a exercitar até
se preparar para reencarnar pela primeira vez com o título de homem. Então, o que é o instinto sexual? O instinto sexual são aqueles estímulos sexuais que nós emitimos desde aquela época. Eles estão arquivados nos arquivos da nossa alma, nos arquivos do espírito. Quer dizer, nós iniciamos naquele instante em que surgiram esses micro-organismos, depois saímos dos mares mornos para a terra, e aí surge o reino vegetal, surge o reino hominal, e durante 15 milhões de séculos nós conquistamos o pensamento contínuo, ou seja, recebemos o título de homem. E durante todo esse tempo, os estímulos sexuais produzidos por nós durante todo esse período, instintos sexuais que ordenaram, portanto, todas as experiências da nossa aventura evolutiva. E aí nós fomos gradualmente destrambelhando esses estímulos sexuais pela própria ignorância, porque em reinos inferiores ao homem. Então, quando reencarnamos pela primeira vez como homens, quando tomamos a Terra, formando as primeiras comunidades primitivas que viviam sob uma simbiose mental intensa e sem nenhuma possibilidade de receber instruções via mediúnica, não só devido à simbiose, mas devido a uma série de outros fatores. Só depois de muitos milhões de anos de existência que começamos, através da chamada mediunidade inicial, a receber as primeiras instruções superiores. E somente mais próximo da época em que surge o Homo sapiens, é que nós então começamos a utilizar, a treinar, a aprender a utilizar os recursos mediúnicos que hoje se conhece dentro da casa espírita. Portanto, quando reencarnamos como homens, nas primeiras reencarnações, nós precisamos aprender tudo. Os nossos estímulos sexuais do passado estão destrambelhados e somos obrigados a carregar esta carga imensa desses estímulos. Então, facilmente podemos deduzir que cada um de nós detém uma carga erótica que deve ser modificada a partir daquele instante em que reencarnamos como homens, deve ser transformada, educada e, portanto, ordenada de tal maneira que venha produzir tão somente o necessário, que é exatamente a reprodução, a manutenção da reprodução do homem na Terra e, naturalmente, as realizações, as grandes realizações espirituais. Portanto, foram 15 milhões de séculos até chegarmos a esse ponto, a termos a carga erótica destrambelhada sob nossa responsabilidade para, então, conduzi-la em seus devidos lugares. Então, essa educação dos estímulos sexuais do passado distante não irão se alterar, se modificar, tão somente com promessas brilhantes ou com palavras. Elas tiveram que se modificar e têm que se modificar sempre através do trabalho e da experiência. Então é desta forma que nós estamos ainda hoje, nos dias atuais, lutando. A carga de impulsos eróticos que carregamos conosco, a criatura aprende a orientar para o bem e para a vida. É uma das frases interessantes de Emmanuel. Diante do sexo, não nos achamos à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas diante de responsabilidades que nos induzem constantemente à construção do bem comum ou à procriação que se estenda de uma forma racional, mantendo as espécies sobre a Terra, especialmente a espécie do homem, quando então já assumimos essa grande responsabilidade.
E aí surgem as famílias dos tempos primitivos. Como eram essas famílias? Evidentemente, um conglomerado imenso de criaturas que estavam juntas, onde se defendiam os interesses dessas criaturas, os seus líderes, e, portanto, eram famílias que viviam num estado de poligamia intensa, num estado de simbiose mental também, e num ambiente onde não se cogitava de que as relações afetivas estivessem subordinadas a certos preceitos que existem, caracterizando a relação de um irmão para com o irmão, de um primo para com o primo, etc. Então, havia toda uma ignorância que exercia o domínio sobre todos os acontecimentos durante séculos e séculos de evolução através do processo reencarnatório. Portanto, estas famílias foram sendo vagarosamente alteradas com o tempo. Estas famílias viveram por muito tempo desorientadas por falta de orientação. E quando surgiram as primeiras orientações através da aura, depois de milênios e milênios de existência, daquele processo intenso de simbiose que se estabelecia entre uma criatura e outra, impedindo a transmissão de pensamentos superiores para orientá-los, é que a família, então, caminhava já para se aproximar da época em que começariam a surgir os primeiros fenômenos mediúnicos. Agora, existem alguns fatores que fazem com que a família consanguínea se sedimente na Terra. Os espíritos fazem referências às famílias que vivem no mundo espiritual, aquelas famílias espirituais relativamente grandes, formadas por elementos que detêm uma afinidade um para com o outro. Essa afinidade, evidentemente, não é caracterizada pelo grau de conhecimento, pela cultura, e sim tão somente pelos sentimentos. Quer dizer, cultura e moralidade podem estar digamos, diferentemente daquela união que se estabelece, que nós chamamos de afinidade, que se caracteriza pelas ideias e pelos sentimentos. Portanto, elementos cultos, elevados ou menos elevados moralmente, vivendo num processo de, digamos, de afinidade intensa. E os espíritos hoje nos ensinam de que aqueles que são mais elevados moralmente ou que têm mais cultura ajudam muito aqueles que são menos aquinhoados com esses dois fatores. Portanto, há um processo de ligação, de vontade de um auxiliar o outro constantemente no mundo dos espíritos. Então, o outro fator é que muitas vezes, em muitas ocasiões, nos encontramos com aqueles com os quais mantivemos relações sexuais em vidas pregressas, em vidas passadas. Se estabelece uma ligação entre os dois e isso facilita a elaboração de programas reencarnatórios. Existem ainda grupos diferentes que são aqueles que se complementam magneticamente com o outro, ou seja, reencarna e aqui na Terra repentinamente se encontra com alguém onde há uma compensação magnética entre os dois, onde existe uma afinidade pelas ondas mentais, pelas ondas mento-eletromagnéticas, as ondas do pensamento, e aí se estabelece o afeto e eles então formam famílias. Isso não quer dizer que não estejam subordinados a um programa de reencarnação, onde para todos nós é feito um mapa de serviços e de provações. Existe ainda também aqueles que se acumpliciaram em delinquências passionais, que são os casamentos com ajustes e reajustes, que são muito comuns, são estabelecidos acordos para que aqui na Terra eles possam empreender empresas
afetivas no sentido de organizar esses desacertos do passado distante. Portanto, é através desses fatores que se formam as famílias na Terra, as famílias com laços materiais. O que diria o observador do mundo físico? Evidentemente, ele diria que a libido, com a sua força tremenda, passou a atuar entre os dois e fizeram com que eles se amassem e se casassem. Na verdade, não existe uma abordagem intelectual hoje do homem da Terra para definir esses fatores espirituais de grande importância. Agora, a energia sexual. Então, há uma referência à energia sexual, aquela que une uma criatura a outra criatura, aquelas que fazem com que haja uma atração. São as mesmas forças que nos reinos inferiores da natureza promovem os diversos tipos de atração que existem. Portanto, hoje já sabemos que as forças mentais, as forças mento-eletromagnéticas, que o pensamento é um eletromagnetismo do mundo espiritual, que tem um potencial imenso. E, portanto, são essas forças que nos promovem a aproximação, que nos atraem uns aos outros. Então, todos nós, como nós falamos, tem um programa de reencarnação instituído e essas forças desempenham um papel importante para a aproximação e a manutenção do casal unidos um ao outro, dos cônjuges que constituem famílias. Então, o casamento é considerado, portanto, pela espiritualidade como uma marcha no progresso da sociedade humana. O casamento, a família, é uma criação de Deus e nós somos os co-criadores que seguimos todas as diretrizes estabelecidas nas regiões superiores da espiritualidade. Nós escolhemos os caminhos para que as diretrizes sejam cumpridas. Deus cria, portanto, estabelece diretrizes e o co-criador, que é o homem, estabelece os caminhos para que as diretrizes sejam cumpridas integralmente. Uniões ideais. Cônjuges se unem um ao outro sem necessidade da permuta sexual. Então, essas são as chamadas uniões ideais. E segundo Emmanuel, já existem muitos casais aqui na Terra que vivem numa espécie de união ideal, que seria o ideal para que todos nós estivéssemos formando com os nossos cônjuges esse tipo de união, onde eles naturalmente se reproduzem, mantêm a reprodução, mas a energia sexual é utilizada para obras beneméritas, obras nobres, obras espirituais de valor, e portanto um auxilia o outro e os dois se sentem plenamente complementados, felizes. Essas são, portanto, as uniões que ocorrerão no futuro que se aproxima na nossa sociedade humana. Agora, com relação à aplicação do processo evolutivo da família, as criaturas se juntam uma à outra, uma criatura se apaixona pela outra, normalmente através do namoro, ocorre a sublimação do amor, quando eles constituem famílias. Depois ocorrem as chamadas desvinculações, enquanto os dois se unem com outros elementos com os quais detêm certa afinidade, e assim sucessivamente, até que, por esse processo, o espírito venha atingir a fase superior através da reencarnação, superior da sua própria evolução, a conquista do amor, do chamado amor universal. Com relação ao divórcio, nós podemos tecer alguns comentários. Os Espíritos nos ensinam de que o divórcio não é contra as leis de Deus, absolutamente. Porém, não recomenda que o divórcio seja vulgarizado ou seja recomendado para alguém. Então, quando eu recomendo que alguém se divorcie,
é o mesmo que eu esteja dizendo que alguém deve se separar, aconselhando alguém a se separar. Na verdade, o divórcio não vem de encontro às leis de Deus, exatamente porque normalmente é feito depois que a separação já se processou, quando já estão separados. Então, há uma regulamentação daquela situação entre os dois que se processa através de documentos que nós chamamos de divórcio. Agora, não devemos propalar, porque todos aqueles que incentivam as separações, eles irão responder perante as leis de causa e efeito, perante as leis de Deus. Os Espíritos dizem que os Espíritos superiores não se envolvem nesse sentido. Às vezes, pessoas têm hábitos de ficarem pedindo para que o fulano ou cicrano, seja da família, ou um vizinho, ou um amigo, se separem porque estão em desavenças constantes e ficam constantemente rogando a Deus, ao Cristo, para que possibilite essa ocorrência. É um erro. Essas preces, naturalmente, não serão atendidas, porque é uma questão do casal. Então, o casal é que tem que decidir. E os Espíritos dizem que só existe um caso em que é perfeitamente compreensível o adiamento dos compromissos conjugais, porque quando nós nos separamos, nós adiamos compromissos para outras encarnações futuras. E, portanto, somente em riscos iminentes de homicídio, de suicídio, de agressões muito graves, é que torna-se apreciável a decisão, a autodecisão, a decisão do casal de desfazer o compromisso do casamento, adiando, portanto, os seus compromissos para reencarnações futuras. Porém, nem mesmo neste caso os espíritos intervêm. Eles deixam sob responsabilidade do casal. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, há algo muito interessante sobre o divórcio, que nós emitimos essas informações agora. Nós temos aqui a união infeliz, é o Livro dos Espíritos, questão 167. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? A expiação, melhoramento possessivo, melhoramento possessivo da humanidade, provas, tentações, crises salvadoras e situações expiatórias, surge na ocasião exata. O jovem suave de hoje que casa-se, ele pode ser aquele jovem que demonstra o que foi em outra encarnação passada, na qual ele tinha a mesma esposa que tem na atualidade. Então, quando ele mostra-se como ele era no passado, ela deve suportar as investidas do seu cônjuge, porque o seu temperamento foi construído por ela. Somos todos responsáveis pela construção e edificação do temperamento e da personalidade um dos outros no ambiente doméstico. Agora nós vamos falar um pouco das chamadas desvinculações, quando os espíritos fazem referência às desvinculações que ocorrem na atualidade, a classifica como cirurgias psíquicas, por desavenças, por desacordo em determinadas questões. Os lares se desfazem, os casais se separam, às vezes até por banalidade que se avoluma. Mas, na verdade, as desavenças vêm, em muitos casos, de vidas anteriores. Nós tomamos o nosso cônjuge no ponto em que ele foi deixado em reencarnações passadas e, portanto, às vezes, por uma questão banal, surge um problema muito sério e acaba se transformando, portanto, em motivos de separações, da destruição da família, portanto, de forma errada, porque nós devemos, segundo os Espíritos, suportar o nosso cônjuge, porque se nós temos problemas, foram problemas criados por nós, já que somos responsáveis pela construção da personalidade um do outro. Então, cedo ou tarde, nesta ou em outra encarnação,
Se nos separarmos agora, estaremos adiando o problema para a reencarnação futura. E, portanto, há uma necessidade muito grande na atualidade de haver uma consciência no ambiente doméstico dos casais, para que eles aprendam a se suportarem um ao outro, aprendam a vencer as dificuldades, para que não se avolumam os seus problemas no futuro. Portanto, os espíritos classificam como cirurgias psíquicas. As desvinculações naturais ocorrem de forma espontânea, à medida em que nós constituímos famílias com o mesmo cônjuge, através do processo reencarnatório, à medida em que cumprimos os nossos compromissos, um para com o outro, na medida em que promovemos os reajustes eventuais que surgirem como necessidades no período das encarnações, na medida em que aprimorarmos os nossos sentimentos de amor um para com o outro, então a carga erótica para os dois torna-se nula. Portanto, desaparece a atração dos corpos de um para com o outro, e nesse caso, nós, então, nos separamos sem nenhum sofrimento. E aí é que passam a reencarnar, podem reencarnar como filhos, a fim de selar o momento exato da separação definitiva, ou seja, jamais retornará a viverem juntos, jamais ocorrerá a oportunidade de viverem juntos como cônjuges. Ali, no momento da entrega do filho ou da filha para um outro cônjuge, sela-se, portanto, encerra-se, portanto, a relação afetiva definitiva entre os dois. Portanto, a desvinculação natural não causa nenhum sofrimento instituído por Deus no processo evolutivo. Agora, com relação ao aborto, aqueles que optam pelo aborto, naturalmente, podem agregar entidades espirituais que atuam como obsessores. Quer dizer, tratar do aborto é algo à parte, apenas fazemos uma pequena referência a fim de afirmar de que os casais não devem absolutamente praticar o aborto. Quem pratica o aborto comete um dos piores crimes, porque são atividades do mundo espiritual, são atividades que não pertencem a nós. Então a humanidade precisa se esclarecer nesse sentido, que o Espiritismo dispõe das informações para que a humanidade possa se instruir ao longo desses 10 séculos consecutivos. Sobre o controle sexual, falar da governança da sexualidade para espíritos que ainda permanecem no hábito da monogamia seria como, segundo Emmanuel, tomar um silvícola para ocupar o lugar de um professor universitário. Portanto, a educação sobre a sexualidade deve ser destinada especialmente àqueles que estejam aptos a absorverem e desejarem se modificar, se transformar e, portanto, adquirir o conhecimento para ajudá-los nessa grande luta que pertence a cada um de nós, a fim de transformar, modificar e educar a carga erótica para que ela seja utilizada para a produção racional e para a produção de obras beneméritas em benefício da sociedade humana. O mundo sexual dos espíritos primários são içados, portanto, das ligações irresponsáveis que aos poucos são homens e mulheres muito distantes, não muito distantes da selva, distante dos animais e, portanto, demanda um tempo imenso para cada um de nós a fim de aprimorarmos esses impulsos sexuais que estão arquivados em nossa alma. O mundo sexual dos espíritos sabem das suas obrigações próprias frente à vida, integrado pela consciência que a verdade já iluminou, se levantou para a visão dos deveres, procura elevar
os próprios impulsos sexuais, educando-o pelo mecanismo da contenção. Portanto, são palavras de Emmanuel. Agora, sobre a homossexualidade. Os Espíritos nos garantem de que na Terra não existe absolutamente nenhum texto feito por intelectuais ou pesquisadores sobre os motivos da homossexualidade. Então, não é tão complexo. O problema é que o Espiritismo nos traz como revelação algo muito importante, onde, naturalmente, no futuro, com os estudos da doutrina dos Espíritos, com os esclarecimentos, que é a missão do Espiritismo, a humanidade, então, terá condições de melhor estar frente a frente com os nossos irmãos portadores desse desvio, que é a homossexualidade. Portanto, instituído por Deus através da sua justiça, das suas leis, o homem encarna como homem ou como mulher? É a pergunta número 202 do Livro dos Espíritos. Como o homem se sente no momento em que terá que reencarnar como homem ou como mulher? Como ele se sente? No mundo espiritual, o espírito que eventualmente vai reencarnar e terá que assumir o papel de homem ou de mulher, isso não lhe traz nenhuma preocupação, segundo a resposta que foi dada a Allan Kardec pelos Espíritos. Agora, existem dois fatores que caracterizam o fato do elemento nascer com as possibilidades de se transformar no homossexual. São exatamente os encargos que são destinados a determinadas entidades mais elevadas, que têm todo o direito, antes da reencarnação, de pedir aos instrutores maiores que façam com que ela reencarne num corpo inverso, ou seja, se ele é homem, reencarnar como mulher, portanto, para inibir as suas tendências acentuadas da sexualidade ao longo do tempo que foi firmada, desde épocas primitivas, a fim de que ele possa evitar a utilização do sexo por respeito a uma série de fatores que estão ligados a ele mesmo, segundo as suas próprias decisões, segundo os seus desejos, segundo o seu planejamento da reencarnação. Ele não é forçado absolutamente a reencarnar nessa ou naquela condição, mas é livre para escolher se quer reencarnar, se é homem, reencarnar animando o corpo de uma mulher, e se é mulher, reencarnar animando o corpo de um homem, portanto inibindo as suas tendências sexuais que foram firmadas por tanto tempo, a fim de que ele possa desempenhar bem, desempenhar melhor as suas tarefas programadas como missionários na Terra. Normalmente esses espíritos são vitoriosos nesse tipo de opção que eles fazem, porque são espíritos elevados e mais facilmente eles vencem a provação de se transformarem em homossexuais. Ou então, quando ocorrem obrigações regenerativas para essa ou aquela entidade. Se ele é homem, então reencarna animando o corpo de mulher. Se ele é mulher, passa a animar corpo de homem. Portanto, isso eles realizam sem nenhuma preocupação, porque no mundo espiritual, segundo o estudo feito pelo próprio Allan Kardec, todos nós, os espíritos, pensamos como espíritos. Nós somos espíritos, nos sentimos espíritos e pensamos, a nossa visão da vida não é a visão do homem da Terra encarnado, que está vinculado às informações arquivadas desde o momento que nasceu ao momento em que se encontra entre nós, com as preocupações relativas à Terra, relativas à unicidade da existência. Portanto, no mundo espiritual é diferente. Nós imediatamente, ao retornar, vamos nos adaptando e passamos a pensar diferente. Ou seja, passamos a pensar, a imaginar, a ter uma visão de um espírito e não de um ser encarnado. E, portanto, lá eles não sentem nenhuma preocupação em animar o corpo de um homem ou de uma mulher, independente das tendências sexuais
que foram acentuadas a ele durante todo o período de reencarnações que durou 15 milhões de séculos até os dias atuais, com a conquista do pensamento contínuo. E, portanto, aqueles que reencarnam se tornam homossexuais, como retornam para o mundo espiritual? Naturalmente cometem erros. Porém, Deus, na sua sabedoria, instituiu da forma como se conhece na sociedade, e os nossos irmãos merecem todo o respeito, merecem receber a melhor educação possível, merecem ser integrados na sociedade como nossos irmãos, como filhos de Deus, como nossos irmãos como se tivessem reencarnado em nosso próprio lar. Evidentemente que o Espiritismo não ensina, o cristianismo não ensina que devemos apoiar a homossexualidade, incentivar, mas devemos respeitar profundamente, e a sociedade então haverá de reconhecer de que eles também detêm certos direitos, e a partir disso as administrações do mundo irão então formular os meios para que eles se sintam satisfeitos ao utilizar os direitos que eles detêm. E, portanto, eles estão em provações, eles estão passando por provações e, ao mesmo tempo, expiações dos seus erros do passado. Foram normalmente elementos que se acumpliciaram ou sozinhos, destruíram sentimentos, destruíram famílias, promoveram intervenções entre muitas criaturas e desencaminharam processos que deveriam seguir com resultados satisfatórios para muitas pessoas. Destruíram, portanto, muitas ilusões, muitos acertos, muitas famílias, muitas criaturas. E aí então, como todos nós somos reincidentes em potencial, nós então recebemos a orientação no sentido de reencarnarmos num corpo oposto. E dessa forma, então é que estaremos diante da prova de nos tornarmos ou não homossexuais. E se retornarmos como homossexuais para o mundo dos espíritos, naturalmente haverá uma certa vitória, porque os problemas, as consequências seriam muito mais drásticas, seriam piores, se ele tivesse reencarnado no corpo compatível com a acentuação da sexualidade que se desenvolveu nele durante o tempo, nos períodos de reencarnações. Então vamos falar, para finalizar a nossa palestra, sobre abstinência e celibato, e a carga erótica nós já falamos. Abstinência e celibato. Então, a abstinência do sexo em qualquer circunstância significa uma vitória para aquela pessoa que sinceramente se impôs a abstinência em benefício de alguém, em benefício da sociedade, suportando o sacrifício, e portanto é um caminho escolhido, aonde o espírito naturalmente retorna vitorioso para o mundo dos espíritos. E portanto o celibato, quando sincero, também é algo que promove a evolução do espírito. Quer dizer, abstinência e celibato, portanto, quando as escolhas são feitas com sinceridade, ajudam na evolução do espírito. É o degrau para uma evolução maior, porque quem toma essas decisões, sejam por restrições que lhe impõem a determinadas decisões, ou seja, por motivos de executar trabalhos e benefícios a benefício da sociedade, naturalmente ele estará no caminho que lhe imporá, portanto, a subir degraus no processo evolutivo. Portanto, aqui nós finalizamos a nossa palestra e, portanto, queremos agradecer a todos por suportar a nossa presença. Gratidão, Zé Maria. É sempre muito edificante ouvi-lo. Pedimos a todos que curtam e compartilhem o conteúdo da Rádio Fraternal com seus contatos. E agradecemos mais uma vez ao Zé Maria,
desejando a todos uma boa noite e que nos acompanhem na próxima semana para mais uma palestra. Tchau. Obrigado a todos. Obrigado a todos da Fraternal. Obrigado àqueles que estão nos assistindo. Obrigado a todos por suportarem mais uma vez a minha presença. Muito agradecido. Até a próxima.